Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. E hoje conversaremos sobre o quê? Planeta Terra. Uma partícula de um insignificante grão de areia flutuando por um universo sem fim. E nós somos um nada que serve apenas para compor esse planetinha azul que chamamos de lar. Natureza não é nada mais, nada menos que a lei que rege o existir da nossa espécie e de todas as outras que compõem isso que chamamos de Terra. E se nós não soubermos reconhecer a força da natureza, respeitando as suas regras, seremos sempre alvos da lei da reação. Assista esse vídeo até o final e entenda o que estou querendo dizer. Senhor Romário, o meu nome é Silvio, mas esse nome eu tenho de batismo, porque na verdade sou conhecido como Macaco Prego. Nada tem com os membros do povo Cocubo, lá do alto do Guajá. Apenas mais um dos povos indígenas isolados nessa Amazônia de Deus. Na verdade, nada tenho de índio, sou branco. Mas a minha infância, a minha juventude, foi marcada por uma espécie de isolamento, vivendo perdido ou quem sabe achado, feliz, em palafitas à beira de um igarapé amazônico. Quando eu me entendi por gente, estava lá, pescando, nadando, me embreando na mata descalço, conhecendo cada sinal, conhecendo cada detalhe dela, aprendendo a tirar da mata o meu sustento, o que para muitos é apenas um ramo, um caule, um arbusto. Para mim era fonte de vida. O meu pai, um seringueiro, desde os meus primeiros passos e dos meus irmãos, se preocupou a nos ensinar os segredos e as riquezas da floresta. Desde saber onde encontrar água, mesmo longe de fontes, ou até mesmo a cagar no mato na posição correta, sempre atento, já que o meu cheiro poderia atrair animais e num descuido eu me transformaria na futura cagada dos nossos predadores. A selva. A selva onde o meu pai tirava das seringueiras o látex. Ele sangrava as árvores, mas jamais dissecava. Não tirava a última gota. Pegava para si só o necessário e deixava a árvore esplendorosa, saudável, com algumas cicatrizes, mas pronta para continuar na sua existência. E quanto ao medo de ser atacado por animais, eu digo, desde pequeno, eu me aproximei deles. E não vou ficar aqui enumerando as espécies que eu pegava no colo, ou às vezes de tão gigantes, elas que me pegavam. Eu respeitava a mata e seus moradores,
e nós éramos amigos. Animais que muitos correm só em sentir o cheiro eram meus colegas de brincadeiras. E aqueles peçonhentos, sabidamente que não têm o raciocínio suficiente para mensurar a diferença de uma presa para um amigo, me ignoravam, mas eu não me sentia em risco com eles. Meu pai me ensinou a caçar, mas eu confesso que nunca fui adepto a essa prática, mesmo sabendo que era uma necessidade, que nós somos carnívoros, que é a cadeia alimentar. Eu não vou dizer que eu não tinha coragem de tirar a vida, mas eu não tinha prazer. Seu Romário, a minha vida era na floresta amazônica. E eu era muito feliz. Vivia em cima de árvores, pulando de uma para outra. Era magrinho demais, pequenininho demais para ser chamado de Tarzan. Então restou para mim o apelido, nome ou marca registrada de Macaco Prego. O meu pai, ele tinha uma rotina. Ele era um lutador, um trabalhador que mantinha a sua família. Nós vivíamos assim, que eu passei um povoado que tinha 30 e poucas famílias. Mas ali tínhamos até uma escola. Eu aprendi a escrever, eu aprendi história, eu aprendi matemática, eu aprendi o suficiente para me considerar preparado para a vida difícil da região que eu queria viver durante toda a minha vida. Então, meu pai plantava, meu pai caçava, meu pai pescava, meu pai se embrenhava entre aquelas plantas, aquelas árvores maravilhosas, e delas trazia muito alimento. E meu pai também tinha o dia que ele pegava toda a produção de látex, botava no seu caico e ia no remo até a grande cidade, que ficava um dia rio acima. E lá ele podia vender a sua produção e trocar por mantimentos vitais para a nossa sobrevivência. A cidade era gigantesca. Eu lembro a primeira vez que eu fui com meu pai, fiquei impressionado. Olha, devia ter aí entre 2.000, quase 3.000 pessoas morando. Olha, eu ficava impressionado. E lá tinha comércio, lá tinha mercado, lá tinha fluxo, lá tinha vida, né? Imagina, 3.000 gente num lugar só. Mas também um povo de vida sacrificada, cada um lutando como podia e sabia pela sobrevivência. Mas numa dessas idas com meu pai à cidade, ficamos sabendo da novidade, estavam todos felizes. Porque o prefeito, os seus agregados, aqueles que mandavam na cidade, na região, tinham fechado um acordo com uma empresa. E essa empresa traria trabalho, traria dinheiro, traria progresso para a vila, para a cidade. Eu confesso que quando voltei para casa estava estranhando. Percebia que meu pai pensava da mesma forma que eu. Ninguém viria para uma região tão remota, trazendo a felicidade em troca de nada. Algo aquela gente queria. E depois que eu soube dessa notícia, eu continuei na minha rotina. Mas eu parecia diferente, eu parecia com medo. Que gente seria essa? E no que se transformaria a nossa vida depois que eles chegassem? Eu acredito até que muitos dos moradores não aceitariam a proposta, mas os políticos, eles estavam assim rindo à toa.
tudo indicava que os, digamos, eleitores até ganhariam algo, mas o grosso mesmo iria para o bolso daqueles caras. Caras esses que era consenso que venderiam a própria mãe para se manter no poder e ficar cada dia mais ricos. Seu Romário, meu irmão e eu, nas nossas empreitadas no meio da mata, às vezes nós saímos 3, 4, 5 dias, uma semana, íamos andando, aquilo fechado, tinha local que o sol nem batia, de tão fechada aquela mata, abrindo caminho com facão, nos guiando pela bússola do instinto de nativo da floresta, encontrando todo tipo de situação explicável e inexplicável. Claro, a mata tem seus segredos. E não nenhuma ou duas vezes, muito mais, ouvíamos principalmente à noite, quando estávamos lá tentando dormir nas nossas confortáveis redes fechadas, para evitar a presença desagradável dos mosquitos, dos pernilongos, das muriçocas e principalmente daquele cretino que trazia a tal da malária. Eu nunca gostei dessa malária. Peguei trocentas vezes, mas toda vez era horrível. Mas nessas noites, nós sentíamos a mata se mover de uma forma estranha. Aquele calor absurdo se transformava em algo ameno, quase frio. Pausa para um pedido. Era uma energia necessária por ser muito importante as primeiras para o canal. Vezes me Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique em sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Dizia que qualquer quantia será bem-vinda. Coisas, gostava de fantasiar que ele nunca viu. Também é que você lembre de hypar o vídeo. No meio daquelas luzes. E se desejar feita, se associar à Confraria Nádina, será muito bem-vindo. Perto de mim. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer. Parecia me cheirar. Já existe uma grade de eu tentava cheirá-la também, mas não tinha exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre quando olhava direto aqueles que enviam eu sentia minha alma seus relatos via e-mail. O e-mail que está aqui na tela. Ela chegou lentamente, mas quando são essas experiências saiu o combustível que move a engrenagem. Credo. Dado o recado, voltemos ao relato. Eu estava com um casaco, botei na cabeça e tratei de dormir. E seu Romário, depois dessa notícia da chegada dessa agência, seja lá o que fosse, eu sentia aquela energia mais agitada. Já não tinha mais a paz que eu me habituei a conviver. Tempo passa. Vamos nós para ajudar o pai, principalmente no remo, porque ele sempre um homem muito forte, mas os anos já estavam chegando e eu não tinha mais a mesma vitalidade. E quando chegamos na vila, eu fiquei apavorado. Seu Romário não sabia contar o número de caminhões, mas eram carretas que estavam espalhadas pela cidade. Elas trouxeram todo tipo de equipamento, de máquina que o senhor pode pensar. E também um número considerável de ônibus que estavam ali por terem transportado homens, mão de obra. Seu Romário, era algo incrível. Era uma estrutura que eu nunca tinha visto. Não se sabia exatamente o número de estrangeiros, de recém-chegados,
Mas pasmem, eles falavam até em 200, talvez 300. Puxa, era um número para mudar o dia a dia, a economia, a vida daquela que até então foi uma pacata cidade. E segundo soubemos, de cara eles desmataram os arredores, colocaram uma pista de aterrissagem de aviões. E além daqueles aviões que chegavam e saíam, tinha também os helicópteros. Era muita coisa. E também soubemos que eles estavam rasgando a floresta, criando uma estrada que ia até um ponto ainda não visitado por seres humanos, uma área isolada, uma área totalmente selvagem, mais selvagem do que aquela que nós habitávamos, porque nós éramos presença humana. Só que para onde eles estavam indo, nem povos indígenas tinham. E eles rasgavam sem dó a mata. Eles, para chegar até onde nós vivíamos, demoraram semanas. Porque vieram por uma estradinha que, pelo que eu ouvia falar, nunca tinha ido por lá, até o que eles chamavam de civilização. Ora, era um teste de paciência e força, principalmente na época das chuvas, mas eles estavam ali. Estavam ali com o que os políticos diziam sede de progresso. Nós olhávamos aquela destruição e a chamávamos de algo bem diferente. E o que chamava a atenção é que toda aquela gente, toda aquela estrutura, dificilmente estaria ali sem as autoridades da capital terem conhecimento. Então, com certeza era algo muito maior e que não só os políticos locais estavam ganhando. Eu pensava, eles não têm autorização para estarem aqui fazendo o que estão fazendo. Mas, com a força do dinheiro, eles faziam ilegalmente, alicerçados pela legalidade da corrupção. Era o que eu pensava, era o que eu ouvia na cidade. E o pior, senhor Romário, eu soube que toda aquela madeira que eles extraíam não estava indo embora, encarando todo o trajeto de volta. Não. Boa parte daquela madeira era para construir casas quando eles chegassem no objetivo final. Eles estavam criando outra cidade. Uma base. Agora, a base para quê? Só engana-se o senhor se pensar que aqueles caminhões, aquelas carretas voltavam vazias. Não. Elas levavam animais, elas levavam aves, elas levavam macacos, elas levavam tudo que encontrasse que o senhor possa imaginar e que de alguma forma conseguiram tirar da mata sem sacrificar. Era um mercado criminoso de venda de animais. Poxa! E ninguém fazia nada. Estava tirando os nossos amigos da mata para levar para um destino desconhecido. E seu Romário, também tinha boatos de pedras preciosas, semi-preciosas, de ervas, de chás, de riquezas naturais
e estavam indo embora. Mas é claro que tudo aquilo que eles estavam transportando de forma ilegal dava um bom dinheiro, mas não seria o suficiente para manter todo aquele aparato e ainda dar lucro. E eles estavam ali atrás de lucro. Esse comércio paralelo era apenas para suprir as despesas menores. Bom, quanto mais eles chegavam, quanto mais eles invadiam uma área restrita, uma área que deveria ser mantida do jeito que estava, mais eu me preocupava, mais eu me agoniava. Quando eu voltava para minha casa, eu dizia: pelo amor de Deus, que eles não cheguem aqui na aldeia. Mas, teoricamente, não chegariam, pois estavam indo pelo lado contrário. Até aquele meu primeiro medo de eles contaminarem as águas do igarapé, dos rios próximos, se dissipou, porque estavam indo para o lado contrário. Quem se embrenha na mata, se afastando da água. Quem cria uma cidade longe de rios, de fontes. Se bem claro que não teria dificuldade de encontrar alternativas, mas mesmo assim, não tinha lógica. Não tinha. Eu lembro, quando estava ali, eu tive a infelicidade de ver animais sendo colocados em jaulas para dentro daquelas carretas fechadas, sem luz, sem ar. Eu via a dor nos olhos deles, eu via eles me pedindo socorro. E eu não podia fazer nada. Deus o livre que eu fosse abrir uma jaula daquelas. Bom, meu pai, eu acho que sumia. Não. Eu pedia desculpa para eles, mas não tinha o que fazer. E assim foi. Vamos colocar todo esse rompante de progresso ter seguido, ter dado sequência, e que 2 anos se passaram. Meu pai, meu irmão e eu, seguindo a nossa rotina, de tantos em tantos tempos, indo à cidade, mas a cada viagem encontrávamos uma cidade diferente. Os grandes, os políticos, já ostentavam toda uma riqueza, uma casa melhor, até carros, automóvel, chegaram para eles. As ruas já não eram mais de chão batido, tinham pedras. A população cresceu, e todos trabalhando, comércio, vendendo. Bares, então, nossa senhora, rendezvous, meu Deus. As putas riam à toa quando aqueles homens chegavam da mata, secos, necessitados de um gole, de dançar. O dinheiro corria. Mas numa dessas idas e vindas, estavam todos em pânico, em polvorosa, e comentavam no bar. Meu pai chegou ali, nós fomos. Eu já era um rapazinho, meu irmão já mais velho que eu. E a gente ouvia as conversas de operários encontrados queimados no meio da mata. Mas queimados, carbonizados. E eles estavam organizando uma expedição para entrar armados no setor e vasculhar. Eles davam como certo a presença de índios que atacaram aqueles homens de forma furtiva e os abandonaram lá totalmente queimados. Outros falavam em garimpeiros que estavam ali de uma forma ilegal, como se eles fossem a fonte da legalidade. alguns até, pasme, diziam da possibilidade de animais
terem feito aquele estrago. Meu pai e meu irmão escutavam aquilo ali, mas nada deles. Só que eu nunca fui de me segurar. E eu não podia engolir aquilo que eu estava ouvindo. Eu percebi que naquela conversa tinham várias mesas, assim, vários homens reunidos. Eles estavam ali numa conferência. Muitos armados, outros com todo aquele estilo de serem soldados. Eles não estavam decidindo se iriam, eles estavam definindo quando, como e quantos iriam na caçada atrás dos agressores. E tinha uns 2 ou 3 ali que mostravam serem a liderança. Eles tinham a palavra, eles falavam, eles... Nossa, era todo conhecimento. Aí eu cheguei e fiquei do lado olhando para eles. Quando um deles disse, perdeu alguma coisa aqui, moleque? Eu olhei, eu não sou moleque, eu sou um homem. Aí todos riram. Meu pai ficou preocupado, pediu para o meu irmão ir me chamar. Aí quando meu irmão chegou, o manda-chuva lá disse, não, deixa, gostei, tem personalidade. Quer tomar alguma coisa? Senhor. Eu disse, não, obrigado. Mas daí o outro disse, mas então, qual a razão do Senhor nos honrar com a sua presença? Eu vi que todos riam, meu pai preocupado, mas começou a entender que enquanto ele estivesse naquela, sabe, trilha do deboche, e eu não percebesse, não me invocasse, não teria grande problema. Ele estava zoando com uma criança. Aí eu olhei para aquele homem, um gigante. Eu disse com todo respeito, Senhor, o senhor está falando bobagem. Rapaz, aquelas risadas se tornaram, sabe, um silêncio. Aí outro puxa saco e diz, não brinca com a sorte, menino. Aproveite que ele está de bom humor. Aí eu olhei, não estou desrespeitando ninguém. Só que eu quero dizer, eu sou nascido e criado na região. E índio selvagem, como o senhor chamou, eles não queimam os corpos daqueles que atacam. Principalmente no meio da mata, que eles não lidam com fogo, com medo de criar um incêndio que possa se alastrar. Aí o silêncio se fez. Eu cumprimentei. Eles usam fogo, sim. Eles são capazes até de sacrificar alguém num ritual queimando. Mas só na taba, onde tem um descampado, é uma área aberta, sem mata, e que o fogo não tem como se alastrar. Aí aquele ar de deboche meio que deu uma amenizada, eles começaram a me ouvir. Aí meu pai chegou, filho, está na hora de irmos. O homem disse, não, meu senhor, fique tranquilo. Deixe eu terminar. Aí eu disse, e os senhores falaram em garimpeiros ilegais ou outro tipo de parasitas que estão de forma furtiva dentro da floresta para levar algo que não deveria sair dali, mas que tem muito valor. Se eles fossem os causadores, eles enterrariam os corpos. O senhor mesmo disse, eles estão ilegais, eles estão escondidos, então não deixariam provas espalhadas. Aí eu já percebia que um homem olhava para o outro assim, sabe? Surpresos por não terem pensado no óbvio. Ou por aquilo que para mim era óbvio, devido ao meu conhecimento da região, para eles era algo novo. Eu disse, para terminar, meu senhor, animais, eu não conheço nenhum
que cuspa fogo e que consigam carbonizar corpos. Aí eu pergunto, quantos foram? Aí um falou lá no fundo, 5. Nossa, eu imaginei a cena. Eu digo, 5? Poxa, mesmo que existissem animais que cuspissem fogo, como eles pegariam 5 sem espalhar as chamas? Aí eu falei, pelo que eu percebi aqui, o senhor está fazendo uma expedição para caçar um alvo que nem sabem o que é. Aí foi quando um deles olhou para mim, tá bom, sabichão. Então o que nós devemos caçar? Eu simplesmente disse, se o senhor tiver juízo e aceitar o conselho de um moleque, não saia mais daqui para caçar. O senhor não será o caçador. O senhor se tornará a presa, porque seja o que for que o senhor vai procurar, lá está no terreno dele, conhece os atalhos. E o que eu acho que é, olha, eu desconfio, mas não vou falar, porque ninguém vai acreditar mesmo. Mas se eu estivesse no lugar do senhor, eu evitaria voltar para lá. Muito pelo contrário, eu pensando em não expor mais pessoas a riscos, eu as traria, as tiraria de lá e as colocaria em locais seguros. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Senhor, mas foi um silêncio absoluto. Aqueles homens se entreolhavam. Aí perguntaram, você conhece a região? Eu disse, onde vocês foram? Não, lá ninguém conhece. Mas, como eu disse, eu sou da mata. Eu conheço a mata. Eu digo, tá bom. Chegou até o meu pai e... O senhor mora aqui na cidade? Ele, não. Eu moro num povoado a um dia de viagem pelo rio. O homem falou, então se o senhor não se importasse em permanecer aqui por mais uns dias, eu gostaria que o seu filho, que nos passou informações importantíssimas, fosse conversar com alguns dos meus superiores. Mas não se preocupe. A sua estada, a sua hospedagem, a sua alimentação será por conta da companhia e também para compensar seus dias parados de trabalho, nós lhe daremos uma quantia considerável. Meu pai pediu licença, pegou meu irmão, pegou a mim. Quando chegamos fora do bar, ele me pegou pelo braço. Viu o que você foi fazer? Olha a enrascada.
Eu disse, ô pai, é só dizer que não. Aí meu irmão, acorda, Pia, tu acha que com essa gente a gente diz não e fica por isso mesmo? Ele foi educado, dizendo que vai pagar para que tu fique aqui, mas se não quiser vai ficar do mesmo jeito e vai ser de graça. Aí eu falei, ai pai, desculpa, eu não queria, tu nunca quer. Mas tá bom. Vamos fazer o seguinte, ele olhou pro meu irmão, vá, pegue tudo que, os mantimentos, pegue tudo e volte para casa para não deixar sua mãe preocupada. Aí meu irmão, e o senhor e ele, pai? Ah, diga para tua mãe que nós não temos uma hora para voltar, mas que ela fique tranquila. Nós estamos prestando um serviço que vai dar um bom dinheiro para nós. Aí eu olhei pro meu pai, eu disse, ele não está fazendo isso pelo dinheiro, a coisa aqui é perigosa mesmo. Aí meu irmão perguntou, tá, mas eu volto para buscar o senhor? Não, não. Se eles nos prenderam aqui, eles vão nos levar para casa, pode ter certeza. Aí eu perguntei, mas pai, como o senhor sabe? Ah, eles não vão se queimar. Eles precisam posar de boa gente aqui. Tem muita coisa em jogo. Eu não entendi nada, nem sabia que era um jogo. Também não quis perguntar. E meu pai disse, tu, daqui por diante, só fala se eu autorizar. Uma ordem do meu pai era um sim senhor absoluto. Ele voltou, concordou. Meu irmão, conforme combinado, seguiu direção casa. E também não queria deixar minha mãe preocupada e sozinha lá, embora ela soubesse se virar, embora tivesse os vizinhos. Tinha mais 5 barrigudinhos lá para ela tomar conta. Fomos levados para a única pensão que tinha no lugar. Eles deram um jeito lá, arrumaram acomodação para meu pai e para mim. Eu vou lhe dizer sinceramente, seu Romário, eu nunca dormi num lugar tão confortável. Nossa, eu adorei. Eu adorei. Sabe o que é? Aquele índio da macega? Eu estava assombrado. Pensa qual seria a minha reação se eu vou para um hotel 5 estrelas. Para mim aquilo era tudo. No jantar, foi comida assim em abundância, porque eles tinham um restaurante da companhia. Eles liberavam os peões, os operários, os diretores também a consumir o que era vendido na cidade para movimentar a economia. Era uma beleza. No outro dia, eu fui conhecer alguns senhores que ficavam nas construções maiores, tudo que eles montaram do lado da cidade, em terrenos até então desabitados, que eram mata. Eles abriram tudo, criaram um bairro lá. E tinha sala de comando, e lá eu fui. Conversei com eles. E eles mais uma vez perguntaram o que eu achava que era. Aí o meu pai, para não complicar, e até na esperança deles pensar que era um devaneio de criança, nos deixasse embora, o que eu podia dizer? Aí eu falei das luzes, das pessoas nas luzes, dos rostos de mulheres que chegavam perto. Todos ouviam. E quando achávamos que iam rir, eles se mantiveram calados. Foi quando perguntou, tá bom, rapaz, e se isso for verdade, como você explica que elas chegaram perto e você está aí, Vivinho da Silva, para contar a história? Aí eu voltei a ser criança, eu digo, eu não sei, eu fechei os olhos de medo. Bom, depois daquela conversa, ficou definido. Nós iríamos com aquela expedição que saiu no intuito de caçar, ou pelo menos saber, quem foram os responsáveis, porque passaram a não descartar também uma, bala nas costas, que fossem membros
da equipe que por alguma razão tivesse eliminado parceiros. Aí até cogitaram, vai que encontraram aí ouro, alguma pedra preciosa, alguma coisa que valesse muito, e acabaram eliminando as testemunhas. Eles tinham que saber, mas pediram que nós fôssemos juntos.